Olá, o Lar do Amor apresenta Programa Evangelho no Lar online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos. E é com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brenha. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizar, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. É também um amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Estarmos sob assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, pode ser feito em família ou individualmente. De preferência escolher, se possível, o mesmo dia e o mesmo horário para realizá-lo. Não se esqueçam também de deixar copos de água ou uma garrafinha de água em cima da mesa, para que sejam fluidificadas pelos nossos amigos espirituais. Agora, vamos buscar um lugar em nossas casas bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Nesse momento eu tenho um Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu abri a página 61 e tem 25 com o título Nas Estradas. E os que estão juntos do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto deles seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará, o Espírito indicando-te novos rumos. Então, meus amigos, após a leitura dessa belíssima mensagem, vamos nos acomodar de forma confortável, relaxando o nosso corpo e elevando os nossos pensamentos a Deus. Dessa forma, vamos respirar tranquilamente, inspirando amor, alegria, felicidade e sentimentos salutares. Vamos expirar cansaço, desânimo
e sentimentos deletérios, e pensarmos na estrada que este belíssimo texto nos convida. Estrada, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que possamos estar sempre no caminho em que a palavra é semeada, iluminada por nosso irmão Jesus, com fé, esperança e verdade, que Ele nos intua sempre para o caminho do bem. Que possamos aproveitar cada momento em que somos convidados à labuta no bem, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso próximo e à caridade. Que o amar seja mais próximo, que a caridade seja a verdade e o próximo seja o caminho. Que sempre possamos trilhar os caminhos férteis para a colheita certa dos frutos verdadeiros e da doce alegria de estar ao lado de nosso Mestre amado Jesus. Na certeza que todas as nossas escolhas sejam sempre voltadas ao bem, que se houver falhas, que sejam passageiras e que possamos sempre voltar para a estrada que somos convidados a trilhar e contar com a ajuda de nosso Pai, assim como de nossos amigos espirituais. Se sempre conosco, Pai, agora e sempre. Hoje o nosso Evangelho no Lar falaremos de amar o próximo como a si mesmo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 4. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido ele tapar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Item 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que todos vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Item 3. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangulá-lo. Dizia: paga-me o que deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tendo um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor que tudo o que acontecera.
Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que os tivessem até que ele pagasse tudo que o devia. Assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos, houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, a tal respeito, tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhores proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que eles entrem no reino a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Após essa leitura dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o que podemos trazer ao nosso entendimento? No item 1, devemos observar que Jesus explicitou que os dois mandamentos são diferentes, embora se pareçam. O primeiro, maior, ou seja, o mais importante, é amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. O sentido da expressão amar o próximo parece bem claro na proposta de Jesus: fazer ao outro todo o bem possível, ser-lhe útil no limite de nossas forças, respeitar seus direitos, perdoar sempre que preciso, compreender, tolerar, etc. Mas como compreender o pensamento amar a Deus, desvinculando-o do amor próprio? Como poderia Jesus pedir que amássemos algo que nos é incompreendido, inabordável pela nossa mente limitada? Uma possível alternativa para a compreensão dessa ideia podemos encontrar na obra Vida Feliz de Joana de Ângeles, que ditou através de Divaldo Franco. Ela nos convida a refletir como poderíamos expressar este amor a Deus. Assim ela diz: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Chamamos a atenção que a autora relaciona o amor a Deus aos deveres retamente cumpridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, na mensagem assinada por Lázaro, intitulado O Dever, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O item 2, com base profunda no Evangelho, a doutrina espírita sustenta todo o serviço de amparo social desinteressado. É um esforço divino na obra da fraternidade e da iluminação interior da humanidade. Sobre isso, esclarece-nos o Espírito Emmanuel no livro O Consolador. As obras de caridade material somente alcançam a sua feição divina quando visam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus, teremos na Terra uma sociedade transformada,
onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. É pela consciência de nossa fé em Deus é manifesta. É pela obra que o nosso amor a Deus é revelado. No item 3, na parábola dos credores e dos devedores, nota-se a grande diferença entre as duas dívidas. O primeiro devia 10.000 talentos, o outro apenas 100 dinheiros, uma quantia infinitamente menor. Se a pessoa foi perdoada de uma grande dívida, por que não perdoou uma pequena dívida de seu irmão de jornada? A tônica dessa parábola é o perdão. É extremamente fácil fazer teoria, propor soluções para os outros. E quando tivermos que aplicar a nós mesmos esses ensinamentos? Quanto nos custa de esforço e sacrifício? Que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros que gostaríamos que nos fosse feito? Essas duas frases resumem todos os nossos deveres para com o próximo. Colocando-nos em prática, estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tendem à destruição do egoísmo. Kardec, neste item, nos diz que devemos ter indulgência e benevolência para com o semelhante. Quando analisamos essa observação, nos lembramos da necessidade que temos de ser mais fraternos uns com os outros. Que possamos, meus irmãos, com o que acabamos de ler e refletir, amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma e espírito. Que possamos também amar o próximo como a nós mesmos, através do nosso modelo e guia, que é Jesus. Praticando o perdão com os nossos irmãos, todos somos imperfeitos e cada um ocupando um lugar na escala evolutiva. Encha-nos de luz, ó Pai de infinita bondade, para que possamos cumprir nossos deveres retamente, para que possamos evoluir no processo de amar e perdoar. Mestre, irmão Jesus, proteja o nosso belo planeta e que as guerras entre os povos irmãos possam cessar. Proteja o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Que nossos lares sejam sempre iluminados pela espiritualidade amiga e que os médicos do espaço fluidifiquem a nossa água com o remédio necessário ao nosso corpo carnal, espiritual e mental. Esteja sempre conosco, ó Pai, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.